Bora, Bill! Muito boa tarde, traders, e boa tarde, investidores! Sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui comigo, Guilherme Cunha. Meu Deus, que saudades! A última vez que eu fiz um fechamento de mercado com esse cara aí, chamado Bruno Mazzoni, o vídeo de apresentação era o Alok ainda. Oh, que saudades! Se a Vol tiver gigante no fechamento de mercado, a gente coloca ele, mesmo com o Price, ficando maluco se nós clicar nesse botão. Mas quem já ficou brincando no fechamento aí do índice sabe o que é ousadia e alegria. Pessoal, vocês pediram, nós aqui estamos, um fechamento de mercado especial, antecedendo o vencimento de opções, tendo renúncia de ministro da Economia no Reino Unido, teve queda de dólar, teve Petrobras, Vale e os bancões carregando no peito o Ibovespa, na data de hoje, teve um derretimento no varejo, a qual machuca o coração do jovem alavancado. E, pessoal, vamos ficar aqui numa resenha, e essa live é por vocês, para vocês. E sobe aqui, Brunão, que saudades que eu estava de ver a sua cara no StreamYard. Eu não sabia nem mais como colocar minha tela, compartilhar minha tela aqui. Mas eu também, saudades de compartilhar contigo aqui, tagarelar sobre o mercado. Mercado volátil pra caramba, né? Vencimento de opções amanhã e também pré-segundo turno. Mas vamos lá, tem bastante coisa para falar. Gostei da apresentação nova do TC. Bonita, né, cara? Legal, uma mulher narrando, assim, bem, não é quadrado, como o próprio slogan fala, a mulher fala ali. Então, bem legal, dá uma diferenciada da quadradice da Faria Lima, então parabéns pro TC, eu achei bacana. Boa, E é né? verde também, né? Dá-lhe palestra, né? O que eu sou simpático. Aliás, Nossa, você tá triste, né? Com futebol, então não vou falar de futebol. cara, fazia muito tempo que eu não assisti um jogo, não assisti ontem, inclusive, mas eu fiquei acompanhando os rojão, né? Tava estourando uns rojão ali na minha cara. Falei, ih, meu Deus, o que tá acontecendo? Ah, abri o globo.com/esporte, né? O caminho que eu lembrava aqui do trade de futebol. Lamentável, né? Lamentável. Eu tava torcendo até aqui pra vocês. Sou palmeirense, mas eu tava torcendo pro Corinthians. Vamos lá, vamos lá. A gente tava comentando no pré-entrada aqui sobre os três das eleições. O que você achou do mercado de hoje? Eu não sei nem mais como começar a dinâmica aqui, Gui. Se você quiser ditar aí o ritmo, a Cara, gente, a gente inicia da sua maneira. eu vou cornetar aqui o que eu fiz no primeiro turno. Eu acho que as operações são bem legais aí no quesito ano eleitoral, né? Para quem está aqui conosco desde o começo, a gente já faz um ano que foi anunciada a nossa chegada, um ano do produto está batendo daqui a pouquinho, né? Aqui no TC. E o lançamento do Hub Conecta naquele momento era ano eleitoral, lucro exponencial, né? Inesquecível essa frase gigantesca aí da nossa chegada. E o primeiro turno eu fechei os olhos e fiz uma operação que foi comprado em índice, vendido em dólar, com o Dataferri trazendo aí o segundo turno, cara. O segundo turno pelo Ferri era já meio que consagrado, e a inteligência do processo era exatamente essa, né? Tendo o segundo turno, o mercado dá uma respirada, e depois devolve tudo, que é basicamente o que também veio demonstrando nos pregões seguintes. Então, no mercado de futuro foi genial, foi um resultado estratosférico, e no segundo turno, para deixar já aí todo mundo antenado, né, já é no próximo domingo, eu vou na mesma situação, comprado índice vendido de dólar, mas com um terço da mão, né, porque eu vejo que cada vez mais a gente tem que consolidar a oratória de que no nosso entendimento, aí, Bruno, você pode dar sua visão, independente de quem ganhar, o índice vai subir e o dólar não necessariamente vai cair. Aí eu vejo que se o Lula ganhar, é uma administração chata da doleta por causa de riscos fiscais, mas se o Bolsonaro ganhar, vai explodir para cima índice, vai cair muito forte o dólar no gap de segunda-feira, e dia 1 é meu aniversário e eu mereço minimamente 3 mil pontos de índice e 70 pontos de dólar. Essa é a minha futurologia. Sensacional, sensacional. Agora eu tô no Expresso da Manhã. Eu não sei se acho que eu entro depois de você lá com o Léo, né? E eu venho dizendo desde o começo das eleições aí que é um mês para vocês não me escutarem, né? O analista pouco sabe. Não sei se os ponticos aí de índice dólar estão gerando retorno para vocês extraordinários, mas é um mês em que nada faz correlação aqui, né? Eu tento falar sobre juros e bolsa, não dá certo. Dólar e DXY, tão pouco. Então, acho que o trader
tem muito mais valor, é muito mais difícil ser trader do que analista, eu sempre falo isso. Então, para mim, aqui, quando eu olho para o Ibovespa, eu não tenho muito o que falar de precificação Bolsonaro ou Lula. Para mim, o índice Ibovespa tem um norte específico dentro daquele caranguejo todo que a gente vem traçando já há mais de ano agora, né? A gente começou em outubro, então, quase um ano e pouquinho, né? Já faz, então, 12 meses que a gente não tem uma nova máxima, tá? E tampouco em relação a março de 2021, nova mínima. Eu tenho ali os alvos específicos, tanto para um como para outro. Tá? E o pós-eleição, o que vai trazer o Brunão realmente enterrar o cenário dele, daquele caranguejo, daquele gráfico que a gente postou nos nossos encontros presenciais lá no TC? É se, de repente, no pós-eleição, tá, a gente invadir no índice Bovespa, por exemplo, acima dos 128 ali, 123, 124, se rompermos ali, eu já jogo no ralo e falo, beleza, pessoal, o Ibovespa está num ciclo de alta, estamos ali em um 2016 e não em um 2011, como eu acho que nós estamos. Tá? E também, caso o Lula vença, por exemplo, o Ibovespa derreta, ele não tem caminho em 2002, por exemplo, em 2022, por exemplo, abaixo dos 102 e 915, aquele ponto nosso clássico, 102, 915, 101, 180, tá? E aí sim, em 2023, candidato A ou candidato B, eu tenho os meus alvos, mas ainda acho que estamos em 2011, então eu não vou colocar novas máximas, o que me coloca como um puta de um mal-humorado, né, de um pessimistão. Mas o Ibovespa tem pernadas, e o primeiro gráfico, quando eu compartilhar com vocês aqui, é um gráfico que mostra essa pernada. Né? Bora lá, então? Vou subir sua tela aqui, ué. Vamos lá. Então, esse é o caranguejo. Aqui em Jundiaí tem um hino meio caranguejo, né? Mas é um caranguejo que a gente vem trazendo aqui no Conecta desde que a gente começou no Hub, tá? Então, outubro, o Gui falou, o caranguejo veio da pior momento da crise pandêmica lá em março, que foi a nossa mínima, e a gente vem trazendo agora em linhas para vocês aqui esse movimento que, sem direção do nosso índice Bovespa, certo? Agora, no pós primeiro turno, que a gente graficamente entra de novo em uma tendência de alta depois de uma quedinha aqui, natural pré-eleição. Eu tenho os alvos aqui, candidato A, B ou C, tá? Todos mutilados aqui na minha telinha. E com a setinha vermelha, vocês que participam do Hub recebem lá um relatório que eu passo para o Gui semanalmente com esses gráficos com fundo branco. Então, candidato A ou B, pessoal, eu tenho o meu pé atrás se o Ibovespa chegar nessas pontuações aí, principalmente pós segundo turno. O segundo turno, até sexta-feira que vem, vai ser uma pancadaria para tudo que é lado. Então, para minha tese ficar correta, ele teria que semana que vem não passar dessa bolinha vermelha aqui, tá? E tenho que para o ano que vem, certo? Na mínima do ano que vem, os 91, os 93, um reteste no Ibovespa real, cash, que não é tradável, que bateu nos 93, bateu nos 92, e no caso do futuro, parou nos nossos 96, exatamente nos nossos pontos também, 96,970, 96,020. Então eu vejo esses dois extremos, tá? E aí eu trabalho com o cenário pós-eleição. O Lula vencendo, tá? O Ibovespa não passa em 2022, tá? Na minha opinião, daqui, ó, vou pôr em vermelho para fazer jus à cor do candidato, 102,915, 101, 180 em 2022. 2023 é um bichinho mais complexo porque o Gui deu a letra, fiscal. E aí eu ponho fiscal atabalhado com ambos. Por isso que o dólar não cedeu ainda o suficiente que a gente estava esperando de acordo com a alta do índice. O índice está andando muito mais do que o dólar, muito, na minha opinião, tá? É porque esse fiscal é incerto para ambos os candidatos. Bolsonaro vencendo também tem o cenário, aí ele é um pouquinho menor, porque o Ibovespa está andando, e eu venho trazendo isso do Expresso da Manhã com enorme frustração, o Ibovespa está andando para o norte sem os juros fechar. Tá? Então, para mim, está errado. É por isso que eu falo, não escutem o analista, porque eu não daria call de compra, por exemplo. E eu e o Gui estávamos conversando antes de entrar ao vivo. Pô, o Ferri já fez 100% em uma ação, o Gui fez 50%, 100% também em outra, em opções, perdão. Então, assim, trader está ganhando muito mais dinheiro do que eu aqui, cornetando que não é justo esse valor do Ibovespa. Mas eu tenho o cenário, então, pró-Ibovespa um pouco mais curto em termos de pontuação, devido a esse primeiro turno já está precificando até o rush natalino ali, né? Esse num gap bem forte, os juros não ter fechado, tá? E eu vejo como extrema oportunidade também, caso o Ibovespa derreta com o petista vencendo, aqui em 102 não passa, na minha opinião, e vai ser a super oportunidade do rally natalino
para se beliscar ali em novembro e surfar dezembro e janeiro, como o Gui falou. Dependente de quem vença, a nossa bolsa sobe por uma dinâmica macroeconômica, pessoal. Nós estamos com o fiscal expansionista e com a inflação caindo. Que país no mundo está jorrando dinheiro na economia e a inflação está caindo? Só nós, cara. Porque na China, né? Isso é inacreditável. Eu falei também pro Léo Levati, né? Eu falei, cara, o pai da macroeconomia é o Keynes. Tá no lixo aqui no Brasil, nesse momento específico que a gente está vivendo. Que a gente está tendo uma deflação, e essa deflação a gente tem que saber que é na canetada. Então, não tenham dúvidas que serviços públicos dos estados vão tomar pancada ano que vem, porque há um déficit de arrecadação contratado para 2023, já que grande receita dos estados é o ICMS, ele foi zerado ali. Então, tudo bem, ano que vem é um caos, mas nesse momento a gente corta a inflação e mesmo assim está expansionista. Então, a economia está para o norte e a inflação está para baixo. Eu, Bruno, não me lembro, a não ser que eu era muito pequeno na época do presidente Lula, não sei se teve esse momento, mas eu, desde 2010, que eu estou mais politizado, não me lembro de um momento tão parecido quanto esse, de inflação cedendo e crescimento indo para o norte. Então, não tem como vender bolsa, por mais que o mau humor seja se, por exemplo, o Barba ganhar as eleições. Boa. Pro trade eu acabei de dormir vendido, tá? Apenas para conhecimento. Eu tava não olhando para a tela aqui, porque no leilão de fechamento vendi, fiz uma fezinha 1/5 aqui, exatamente pelo vencimento de opções, né, cara? Acho que amanhã no vencimento de opções vai dar uma azedada no período da tarde aí no índice futuro, para trade mesmo, né? E aquela rasgada tradicional, triste para baixo depois das 16 horas, eu vejo já como bola cantada nessa quinta-feira, dia 20/10. Então, não quero deixar de estar posicionado, e qualquer azia, né, que o mundo está meio esquisito, nós já temos um futuro americano em queda, e se a commodity não estiver fritando para cima, amanhã o gap não consigo não ver não sendo para baixo. Mudando de assunto tupiniquim para o gringo, né? Hoje eu acompanhei o mercado até o fechamento, porque o Gui aqui me chamou nos 40 do segundo para fazer essa prece aqui comigo, eu e ele, né, no fechamento. Aí eu falei, bom, vou olhar como está o fechamento agora especificamente. E, bom, o índice dólar se recupera e o petróleo cai. Então é um pouco assustador, assim, como está se formando para amanhã, mas vamos esperar. Pessoal, só para finalizar o índice, tá? Esses alvos aqui não são mandrakes, vocês que fizeram as aulinhas lá nossa de análise técnica, eu simplesmente estou projetando o fluxo pré-eleição, que foi o mesmo fluxo desde março do ano passado, esses 21 a 24 mil pontos, esses 21% a 22,5%, só que agora eu estou projetando a partir da mínima pré-segundo turno. Então estou contando aqui, essas linhas pontilhadas estão todas colocando aqui os fluxos finaleiros, respeitando a máxima histórica ali de 130 e uns quebradinhos, dando aí 123 ao 128 como região terminal da alta. Então não é o pessimismo do Brunão, é só o mesmo fluxo que a gente tá tendo nos últimos 24 meses praticamente, né? 15, ali um pouquinho menos de 24, vai 15 a 18 meses. Estou projetando aí a partir agora, o contexto é a partir do primeiro turno. Então, a partir do primeiro turno, estou projetando esses alvos para cima. Sensacional, Brunão. Antes da gente partir para falar do câmbio, né, que é o principal ativo que a nossa comunidade nos ouve, e eu não sei se você tem algo a adicionar no índice, mas eu vejo que a grande maioria da comunidade do TC está alavancadíssima em varejo. E hoje eu cheguei cornetando na rádio que poderia ser uma recuperação natural, já se programando para as expectativas do vencimento de opções, e deu uma derretida gigantesca principalmente lojas americanas. Pedro Albuquerque compartilhou um trade ideas encerrando a sua posição, estopando lojas americanas. Magalu perdeu o suporte, Via perdeu o suporte. Apenas para a gente poder, esses três principais ativos, né, Via, Magalu e lojas americanas, se ainda tem, acho que a pergunta acabou de chegar, que é do Alex, varejão ainda derrete muito, o pessoal está alavancado, o que faz com as opções, se compra mais, fecha o olho, varejão é a bola da vez, Bruno. Vamos lá, vamos passar uma de cada vez. Essa então, pessoal, é a Via, que eu estou mostrando para vocês, vou dar um zoom aqui já no gráfico.
para quem acompanha o Expresso da Manhã, manja mais ou menos do porquê dos nossos alvos, né? Na Magalu 475, 514 ou 511, não me lembro, mas o principal, qual é o contexto, aonde que as ações iriam? A março, tá? Então, aqui, março, na Via, está protagonizado nessa pernada aqui, ó, tá? E nessa pernada nós temos aqui 379, 410. 410 caprichosamente não bateu e é alvo para o rally natalino, independente do presidente. Tá bom, pessoal? Então o Brunão está pessimista. Interromper. O cenário mais otimista para você é retornar para os 4,10. Esse é o seu cenário pós-eleições aí, rush natalino. Gui. Tá, não, perfeito. A única coisa que vai me fazer mudar de opinião é, por exemplo, se depois das eleições não tivermos reajuste de combustível, se depois das eleições a gente tiver um plano fiscal para 2023, não me parece que isso vai sair por vários motivos. Tá? E aí eu olho para os juros não cede, ele vai ficar lateral. Então as ações de varejo, lateral. Então o topo, na minha opinião, vem se formando, 4,10 é um pouquinho acima do topo atual, mas o fundo já se formou. Tá? Pior do que a PEC dos benefícios, pessoal, não fica. Tipo tiririca, eu acho que não tem como ficar. Tem que socar ali, tem que explodir o teto em mais de 60 bi, eu acho que foi, né? Isso não deve acontecer, nem com um candidato, nem com outro. Então esse fundo aqui, ele tende a ser preservado. Esse é um ponto 1. O topo é que está incerto. Eu, Bruno Mazzoni, estou colocando março como topo. Tá? Então, 379 já tocou, engenheiro de obra pronta. O rally natalino, 4,10. Tá ali, tá? Agora o fundo, que vocês devem estar se perguntando. Essa linha azul, que vocês estão vendo, é o VWAP, desde da PEC dos benefícios. Está no preço, tá? Vem funcionando como suporte na alta toda. Tá? O VWAP começa aqui no fundo, eu vou lá e ancoro ele no fundo, dou esse contexto pós-PEC dos benefícios, assim como eu fiz com a PEC dos precatórios, e a gente vem seguindo. Compra, e aí nós tivemos o que aqui? A migué. Se o índice Bovespa não está respeitando a minha análise, o varejo está. Então ele põe credibilidade. Os juros não andou. Geralmente, pessoal, é os juros que vai. Então os juros não fechou para abaixo de setembro, para abaixo de agosto. Não, ele está subindo, inclusive, pós primeiro turno. Ele está se valorizando um pouquinho. E o varejo, fez nova máxima. Então, errou. Foi a oportunidade de tradear comprando put, na verdade. Né? Você apostando na queda, porque estava errado. Mas se você fizesse isso com o índice, você está tomando uma naba, e está tomando uma naba ainda. Tá? Então deu certo em um, não deu certo em outro. Então faz sentido, na minha opinião, agora para dar os pontos, envia 2,76, 2,47. Tá? Vai ser frustrante para mim se ela vier até os 2,8. São os 3 suportes que eu tenho das melhores compras, vamos assim dizer, para o rally natalino. Qual o alvo? 4,10. Tá? Então somente se vier nos 2,8 vai ter 100%. O rally natalino, mas já é dos 2,47, dos 2,76 para os 4,10 bem confortável. Por que eu não acho que ela vai além dos 4,10? Porque eu não vejo juros fechando esse ano. Por que eu acho que ela não vai romper a mínima atual? Porque eu não vejo o Roberto Campos colocando em 14% a Selic, tá? Tampouco vindo um pacote fiscal maluco. Tá? Vejam o que aconteceu aí com a Liz Truss, tá? Como é bom ter uma sociedade que não tem político favorito, né? Fez besteira lá, tchau. Vai embora. Troca. Dura mais de 50 dias, né? Isso, como se ela fosse um gestor de uma companhia ali. Tchau, bom, vai embora. Eu não acho que o Brasil vai ter, o próximo governante, se for a manutenção do Bolsonaro ou o Lula venha, vai ter algo fiscal já de cara. Tá? Não acho. Acho que o Bolsonaro não vai falar nada, só vai dar reajuste de combustível, tá? Aí vai gerar um certo estresse em inflação. Tá? Então é o máximo que eu acho que o Bolsonaro vai dar azia para o mercado. E o Lula, eu só vejo que ano que vem ele vai aumentar o salário mínimo. Com certeza. É o máximo que vai acontecer fiscal para os próximos 4 meses. Putz, é difícil falar disso no Brasil. Mas acho, nos próximos 3 meses. Então o rally natalino tende a andar de boa. Tende a ser uma baita de uma Black Friday, um baita de um Natal, tudo Copa lotado, do mundo, Copa do Mundo. Então, pessoal, depois da tretaiada no WhatsApp por eleição, volta a cabeça pragmática. Eu ainda acho que varejo e consumo é para cima. Só espera cair um pouquinho mais, no caso da Via 2,76, 2,47. Magalu e Amer, né? Magalu. E a Via, pessoal, e a Americanas e a Magalu, nesse final de semana vão estar no TC Station para você. Eu toda semana estou postando no TC, porque eu vi que vocês gostam de assistir lá no TC, então vai ter vídeo
no TC com atualização. Esse final de semana tem. Tá? Magalu, mesma coisa. Onde está março, pessoal? Aquele papo escroto de analista, sempre padrãozinho. Tá lá. Tá nessa linha vermelha aqui. Qual a precificação da linha vermelha? A gente tem 5,14, a gente tinha 4,75, depois 5,68, 5,91, 5,89. Tá? Então, os mesmos 4,10 da Via é os 5,90 ali para Magalu. E aonde está o suporte? Vamos lá. A Magalu respeitando e tende a respeitar mais o VWAP. Certo? O VWAP ainda não tocou no preço, diferentemente da Via. Então a Magalu tem uma finaleira mais próxima. 3,65, 3,27, principalmente 3,27, e vai me frustrar se ela chegar aqui no 2,74, por exemplo. Tá? 2,45. Alvo, 5,91, 5,89, e paro por aqui, porque vocês já sabem o porquê que eu estou imaginando as empresas de consumo e varejo laterais, consolidadas. Quando a Selic chegou na sua máxima, eu e o Gui a gente falava, é o melhor momento para comprar a bolsa. E foi. O PEC dos benefícios ajudou ainda mais. Agora que ela está tendo manutenção, qual que é a clareza para o holder, o cara que segura as ações? Fundo. Tá? Mas ainda não é a virada. Quando vai ser a virada? O primeiro corte. Primeiro corte na Selic é bonança. Puf, certo? Aí é bonança. Certo? Beleza, vamos lá. Então tem a Magalu, a Amer. A Amer, para quem acompanha o Expresso da Manhã, ela bateu exatamente no nosso alvo, de 21,83. Então ela foi mais. Ela respeitou mais. Povo, né? Pela infelicidade e tristeza da galera. É isso aí. É isso aí. E eu nem preciso comentar, pessoal. Se vocês tiverem uma plataforma gráfica, peguem o fluxo de março. Peguem ele, porcentagem nominal, quanto subiu em reais e centavos e quanto subiu em porcentagem, e aí vocês vão ver as ondinhas de compra. Foram 3 ondinhas de compra para todas as varejistas. Tá? A Amer é a mais atabalhoada, e hoje é um dia X para a Amer. Aqui é a opção. Olha o tamanho do volume de hoje. Só ela teve esse volumão. Então, assim, quanto maior volume, maior oportunidade. Tá? No caso da Amer, dentro das varejistas, é a única, pessoal, que eu vejo que pode e até deve romper fundo. Tá? Mas os primeiros pontos são 13,79, está muito próximo. 13,15, muito próximo. Certo? E depois eu tenho um batalhão aqui dos 9,1 até os 11,33 de suporte. Certo? Ela é a mais frágil das 3. Eu ficaria entre Via, Mercado Livre e Magalu. E a Amer, como já bateu um bom alvo em 21, tá? Eu só vou ter alvo, como ela está caindo mais, ela deve subir mais. Em 31,57. Então eu não teria nenhum trade para a Amer pequenininho. Sim. Eu teria, não é o swing trade ela é position. Já a Magalu e a Via, este ano aqui, elas podem renovar a máxima, tá? Beliscar a renovação da máxima e depois voltarem, caranguejarem, tá? Então a Amer mais perigosa, o fechamento muito próximo dos meus pontos em 13,79, 13,15, algo parecido com o MRV. Quem acompanhou os Expressos da Manhã, depois dos dados fracos da MRV, foi uma queda forte, pessoal, eu falei, olha, 9,8 na nanina. É lá meu ponto. Qual era o trade? 9,8 aos 10,4, 9,8 aos 10,29. Já foi. Tá quase batendo 10,29. Tá? Semana que vem, o que provavelmente vai acontecer? Uma bandeira, tá? Mas esses 9,8 para mim aqui é religioso, é gospel. Dali não passa. Tá? Para tentar beijar ali os 11,28, os 12,32, depois de bater o alvo de março. Onde está março? Está aqui, ó. Até coloco anotado aqui pro pessoal do Expresso da Manhã. Está aqui, ó. Toda ação de consumo e varejo e setor de construção tem que bater para mim em março. Lá é alvo. Tá? As empresas como a Pets, por exemplo, vamos lá para a Pets, que para mim... Polêmico, hein? Putz, tá. Pets tá uma polêmica gigantesca, porque se vem resultado ruim, meu amigo, tá com, né? Vamos lá. Então, Pets, cara, olha onde está março. Eu vou traçar para vocês aqui o março. Então, para mim, ela é uma grande oportunidade. Está aqui, março. Distante. Bem distante do preço atual. Tá? Ela que não sobreviveu à mínima da PEC dos benefícios, já rompe, sem os juros abrir para além da PEC dos benefícios. Então, ela abre uma assimetria inversa. Boa de compra. Juros não abriu e ela rompeu o mínima. O que faz isso? Fundamentos. Será que os fundamentos vão ser tão ruins assim? Tá? Então a Pets, hoje, ela bateu aqui nos alvos que eu já não tinha como cenário base, mas eu começo a traçar, 8,53, 8,26. O próximo é 7,42.
que eu tinha somente se a Selic fosse para 14, e não foi. Tá? Então a Pets é diferente da Via, diferente da Magalu, uma empresa que tem fundamentos, é lucrativa e está bem distante de março. Então o alvo está bem mais agradável, o retorno está bem mais agradável do que o risco. Se vier uma pedrada nos fundamentos, a gente engole, tá? Mas o retorno a março da Pets, para mim, é certo. E principalmente o retorno aos preços de IPO, nos 12,78, os 13,13 aqui, que eu tinha como alvo aí para o rally natalino, e tenho ainda, tá? Mas, de novo, frustrou, porque rompeu o mínimo da PEC dos benefícios sem que os juros forçasse isso, tá? E entre resultados, não saiu o resultado ainda. Tá? O resultado da Pets aqui, eu tô com ele no gráfico, se eu não me engano, vai sair dia 10, dia 10 de novembro. Tá? Então, o mercado, para essas small caps lucrativas que estão distantes de março, tá? Eu vejo as maiores oportunidades de subida. Para as small caps que já foram até março, eu vejo já elas lateralizando e tendo o próprio março como alvo, algo na análise técnica seria um topo duplo ali no máximo que ela pode fazer esse ano, que é o caso da Via e da Magalu. Boa, Brunão. Cara, antes da gente falar de dólar e algumas ações aí que é um consenso no nosso chat, eu ia pedir um favor para você de um formato totalmente independente, as ações do próprio TC, tá? Então, de um formato totalmente independente. TC? TC, TC? TC. Na data de ontem teve o rompimento dos R$3, gerou uma euforia significativa. Graficamente, não sou especialista, mas já dá para ver que não está legal. Mas num cenário de um fluxo continuar na venda, qual que seria um chão aí, da mesma forma que a gente está vendo Pets, a companhia Trade 3 dentro de um gráfico? Vamos lá. Trade 3, vamos procurar março aqui. Trade 3. Cara, Trade 3, março, ela caiu em março. A Trade 3 está aqui, ó, março. Esse foi o movimento de março do TC. Então, assim, não é uma ação fácil, small cap, tá? Trade 3 não é porque a gente está aqui na plataforma que a gente tem que falar, poxa, está no movimento interessante. Não tá. O fluxo vendedor da Trade 3 que eu projeto, depois que ela rompe aqui mínima da PEC dos benefícios, mesma situação da PETS, rompendo mínima da PEC dos benefícios, a única diferença é que março está aqui, tá? Então não tem muito retorno ali. O retorno para o rally natalino Trade 3 está em 5,68. Tá? Se tudo subir, espancar para cima, 5,68 é o máximo que eu tenho para o Trade 3. Inclusive é o VWAP. Tá? Vocês estão vendo essa linha vermelha desde o IPO. Então percebam aqui, ó, desde o IPO, como se fosse uma média móvel aqui, o VWAP vem determinando as melhores vendas, tá? As melhores regiões aqui de venda. E agora ele está aqui na faixa dos R$6, então 5,68 para mim é o alvo máximo para o rally natalino. 4,49 também passa a ser uma boa resistência. E o Sul é o mais provável, está andando, então engenheiro de obra pronta, 2,39. Por quê? Eu estou pegando todo esse movimento que talvez tenha algum fato relevante, tá? Todo esse movimento aqui, em amarelo, e estou projetando a partir daqui. Bom, chegamos aqui em 2,39, 1,76. Tá? É aqui que eu espero que na minha análise, como analista, né, eu falei, ó, pessoal, só vai lá se a Selic for para 14. Selic não foi, então a correlação juros-preço do TC também está com uma assimetria mais positiva para compra do que para venda. Agora, é uma empresa novata na bolsa, falta liquidez, não é brincadeira vocês mexerem com o small cap. Então, nesse momento, tá, a gente vai ter que olhar o quê? O volume aumentando do jeito que está, certo? Cada vez mais aumentando e, se possível, tá, os candles começarem a ter sombras inferiores aqui e o alvo 2,39 mínimo, tá? Depois 1,76. Essa é a região que pode gerar o trade do rally natalino, de uma super compra, por exemplo, até os 4,49 e depois, ao final, pelo VWAP aqui, inclusive, 5,68. Minha expectativa não estaria maior do que aqui para o curto prazo no trade 3, assim como o mau humor não deve passar dos 2,39, quiçá aqui 1,76, Gui. Maravilha, porque, pô, acho que boa parte também da comunidade, a comunidade basicamente está em varejo e na companhia TC, e abertamente, né, muitas das vezes a gente não consegue comentar a análise de Trade 3, mas aqui a gente está dentro do canal da Conecta, trazendo esse conteúdo expressivo para as pessoas poderem se programar.
E, cara, dólar, câmbio, né? Não tem como a gente não focar e falar no nosso tradicionalzão, no câmbio. Vejo que está gerando um valor gigantesco, cara, né? Respondendo a essa pergunta, os pontos 5.204 hoje foi a mínima, inclusive, é um ponto que já estava na cabeça do povo, foi a mínima intradiária e estou vendido sempre, todo dia estou vendendo dólar. Estou líquido, não quero manter posição, né? Mas o dólar subiu, a gente está chegando perto dos pontos, já está fazendo venda e está numa lucratividade, numa assertividade insana. Antes de qualquer coisa, meus parabéns. Genial. E agora que esse rompimento, né, do 5399 não existiu, quais são as trajetórias mais prováveis até sexta-feira que vem, né? Porque depois do segundo turno é outra respirada funda, mas até a próxima sexta, o que a gente pode esperar aí para a doleta? Vamos lá então, Gui. Muito bom esse candle aqui, foi espetacular. Tá? Então esse é o gráfico do dólar perpétuo. Tá? Então 5,39 eu passava para o Gui que era o ponto ali de mau humor, tá? Ou de bonança. Então era necessário que a gente rejeitasse o 5,39 e a gente rejeitou lindamente aqui. Tá? E essa semana a gente trabalhou pós esse dia esquisito. Tá? A gente trabalhou a semana inteira abaixo do 5,318. Então os grandes guardiões ali pré-segundo turno, 5,39, 5,318. Tá? Eles são ali grandes resistências. A primeira parada e fraca, tá? Era o 5,204. Hoje o Gui falou que foi a mínima. A mínima foi hoje aqui. Qual que é o destino? 510. Respeitem o 510 pré-eleição, tá? Mas no pós-eleição, de novo, candidato A ou candidato B, tanto faz. Isso porque o nosso CDI está nas alturas, nosso juros está pagando, IPCA mais 6, então vem dólar para cá, tá? Depois da temporada corporativa norte-americana deve ter mais um mau humorzinho por lá, vem dólar para cá, e não vejo nenhum dos candidatos eleitos, tá? Quando eleitos, fazendo alguma besteira fiscal agora, tá? Então a setinha verde para mim, ela é a mais bacana, independente dos candidatos, mas aí você pode falar que eu estou muito otimista. Tá? Se de repente o Lula ganhar, o mercado vai levar o dólar para onde? E não é salário base meu, mas está aqui, 5.551,5. Tá? Se eu tiver errado, se Lula ou Bolsonaro fazerem algum pacote fiscal já esse ano, tá? O Lula com certeza não, porque ele só toma posse ano que vem, mas o Bolsonaro, vamos supor que faça um pacote fiscal. Não acho que vai acontecer. Tá? Muito pelo contrário, acho que vai vir reajuste, aquelas coisas todas. Tá? Então o dólar setinha para baixo é o mais convencional. Tá, mas o fechamento de hoje, vamos para os pontos intradiários aí. O Gui falou que foi a mínima, foi realmente a mínima aqui, 204. Show de bola. Então, se amanhã acordarmos acima do 5.204, eu tenho lá o 5.204, o 5.200,5, tá? E o 5.192. Como pontos ali, tomem cuidado, podem romper e já tomar pancada para cima. O destino, sempre, até sexta-feira, vai ser o 5.110. Clássico nosso, assim como o 111, 200 e alguma coisa do índice lá, que bateu diversas vezes, é a mesma coisa aqui para o 5.110. Não vejo a gente conseguir suprir esse carinha pré-segundo turno. E para cima, deu azia. Vamos supor que o DXY mande bala e suba muito, certo? O próximo primeiro-ministro ou primeira-ministra britânica faça alguma besteira, mais uma. É difícil acreditar, tá? E aí a Libra perca valor, DXY sobe, e aí o nosso dólar vem para cima também. 5.296,5 é difícil de passar. Caso passe, vamos de novo para a região amarela. Daqui até sexta-feira, não tem como, na minha opinião, passar, pessoal. O mercado já igualou ali. As condições macroeconômicas, então, no Brasil estão estáveis, juros estável, inflação caindo, mas essa não temos contratos aqui, então juros estável e câmbio estável. Infelizmente, eu achava que o câmbio ia ficar com o teto de 5,10 e a mínima dos 4,92, 4,96 pré-eleição. Infelizmente não, usou o piso dos 5,110 e o teto dos 5,39. Beleza, vamos respeitar ali, ter humildade, um pouco de paciência, tá? Passou a eleição, eu otimista no dólar, acho que ele fecha, independente de quem for eleito, tá? E aí a gente vai lá para os 4,92, 4,96, rapidinho, tá? Essa seria a minha opinião, Gui. Também tenho pontos aqui, se amanhã a gente abrir abaixo dos 5,243, pontos feitos hoje, né? 5,243, eu acho que os 5,256 aqui já era ponto do nosso relatório, acabam sendo as principais resistências caso a gente abra amanhã, consolidado aqui próximo do fechamento de hoje.
A paz que você traz agora para todo mundo, trazendo essa visão do câmbio, mesmo com o Lula, é É uma otimista. situação inacreditável de bom, né? Porque agora que o dólar caindo e a gente não mais posicionado num swingão, né? E sim no day trade, o medo do clique ele é razoável pós, né, as eleições. Então eu vejo que e tem muita gente cornetando, né? Então todo mundo fala do Lula como um risco fiscal bem significativo, entendo e respeito nessas posições, mas trazendo essa visão, mesmo com o Lula vencendo os 5,50 sendo uma resistência maior, a gente aguenta essa vol de olho fechado. Sim. Gui, só para trazer um pouco de perspectiva, né? Quando a Dilma, esse gráfico vocês da Conecta já vão, tô enchendo o saco de vocês de novo, né? Mas quando a Dilma deu aquela empinada nos juros, tá? O dólar caiu. Foi aqui em 2015, 16, certo? Foi esse movimento aqui que eu acabei de apagar, mas eu vou tentar trazer aqui essa movimentação. É exatamente essa movimentação que a gente repetiu com o Roberto Campos, da queda aqui, o risco vermelho, tá? Não foi exatamente os pontos, eu vou colocar para vocês quantos pontos nós caímos, mas se eu traçar aqui uma linha, eu vou pôr aqui só para vocês terem uma noção. Naquela época nós caímos, aqui foi 28%, 1.200 pontos. Hoje, máxima até a mínima, chegou aqui a 1.334, 22%. Então, assim, história não se repete, mas ela rima, tá? Empinou os juros, quanto que o dólar cede? 1.200 a 1.300 pontos. Já cedeu. Qual que é o ciclo de 2023 para o dólar para mim? Tá? E eu vou tentar desenhar para vocês. Não é a queda em vermelho, já foi, tá? Mas é aqui, ó. Vou pôr em azul, vai. É esse ciclo aqui, ó, para o dólar, que eu espero em 2023. Por quê? Porque a gente não vai ter corte de juros. Brasil é Brasil, o fiscal não vai virar a Suíça, mas também não vai virar a Venezuela. Então a gente vai ficar com o câmbio estável, o que é ótimo para a economia real. Vai ter estabilidade. Show? Então é esse movimento que eu imagino que o dólar faça em 2023. E aí, quando a gente começar a cortar juros, no Temer foi ali em 2017, o dólar sobe. Mas só quando cortar juros. Não, o Roberto Campos não falou em nenhuma ata, nenhuma entrevista que vai cortar no primeiro semestre. Tá? Então, para mim, A ou B, Lula ou Bolsonaro, é dólar voltando aqui para as mínimas, tá? Voltando aqui para as mínimas e ficando. Então, o cenário que eu tenho para o dólar está aqui, ó. Entre 4,96 e 4,27 é onde ele deve tretar. E ficar ali pelo menos um ano, que foi o caso aqui de 2015, 16, até meados de 2018. Tá? Um ano, 2 anos tretando ali. Com volatilidade? Legal, com volatilidade, mas sem direção. Sim. Estagnado. Por quê? A política monetária está no teto. Tá certo? E a gente não aguenta ficar por muito tempo a 3,75. Uma hora alguém quebra. Tá? Quando o governo, por exemplo, desligar o fiscal, a gente provavelmente vai ter uma quebradeira. Tá? Então é importante esse ciclo da nossa política monetária, na minha opinião, é supra-eleitoral. Você que acha que o Lula, por exemplo, vencendo, o dólar vai para cima, você tem um outro viés. Nem eu e você estamos com a verdade. Mas a gente tem que ter um viés. O meu viés é o quê? Política monetária, fiscal, é supra-eleitoral. Tá? Então, dane-se quem vier. Não acho que Lula, com certeza, até dezembro, o pessoal não vai conseguir fazer nada. Tá? Ele só vai falar alguma besteira, se for falar, de janeiro para frente. Então, o dólar para mim, candidato A ou B, até dezembro, vejo que é muito mais para o sul do que para o norte. Eu tenho as regiões de treta, 5,653, os 5,30, mesmo 5,39 aqui, tenho. Mas o mais provável é que a gente lateralize aqui, ó, no azul. Essa seria a minha opinião. Tá? Entre 4,96 e 4,27, ou até 5,10, 4,27, fica tretando ali por 12 meses, seria ótimo, né? Porra, que boas lembranças, inclusive. Dá uma certa... E a gente, pessoal, não era legal, não era para ser legal, tá? Dólar no mínimo a 4,27 não é bacana, mas acho que para uma economia emergente como a nossa, é bom para o exportador e é bom para o importador. Dólar a 4,27, 4,70, eu acho que é juro, que é o neutro, se tivesse o conceito de dólar neutro, como tem os juros. Os juros, para mim, entre 6,25, 7,25, 7,70, para mim é onde o Brasil devia ficar e não mexer, tá? Porque a gente é exportador, precisa de um dólar forte de vez em quando, então corta os juros um pouquinho, faz a benesse para os exportadores, depois inverte, se inflacionar muito.
eu acho que é nessa pegada, nem 2% da Selic, nem 13,75%. Eu acho que o Brasil evolui, tá? Em 2023, independente do candidato A ou B, principalmente na política monetária e fiscal. Perfeito, Bruno. Acho que matou a pau aí a movimentação cambial, deu uma bela de uma atualizada, né? A gente vinha rotineiramente, basicamente, reportando pontos para vocês, mas agora, com a chegada do segundo turno, é extremamente necessário essa live de hoje para dar uma atualizada para vocês. Bruno, tem dois pedidos aqui que eu acho que faz um baita de um sentido. Da mesma forma que você trouxe os pontos intradiários da doleta do índice, né? Caso a gente venha a ser surpreendido não, né? Caso o cenário de correção do vencimento das opções do índice futuro amanhã aconteça, o que a gente pode esperar? Porque tem bastante gente que fez um fluxo de movimentação vendida. E para te deixar feliz ou triste, o case da Oi, né? O case da Oi agora já é um case, como eu posso dizer, histórico, né? Mais uma vez, a gente tem uma companhia tendo um grupamento de ações, 50-1, o papel cai drasticamente e eu vejo que merece cair até o máximo possível. Acompanhei um pouco do fluxo de Oi BR3 hoje, são milhares de gente querendo sair e as corretoras querendo fazer uma aposta, né, gerando essa contraparte. O IBR3, para mim, todo mundo tinha que estar fora, mas com esse agrupamento das ações 50-1, e até mesmo trazendo expertise, né, a gente veio do pregão onde essa regra era inexistente até então, que o comprador de Oi tem que esperar para a data de amanhã. Obviamente que é novas quedas, mas tem fim, é 1 centavo, enfim, essa pergunta que chegou para nós, eu achei sensacional. Bom, tecnicamente o que é o menos relevante, 24 centavos é o alvo da Oi. Então ela fechou hoje a 26, teria mais 2 centavos para ir. Tá? Eu estou pegando o fluxo em vermelho para vocês aqui que acompanham o meu trabalho mais ou menos sabem, é o mesmo tipo de análise, eu pego o quanto que a demanda vendedora fez, qual foi o contexto, aqui foi de 2017 até a pandemia, então conta com pandemia, o que tende a ser errático, né, porque é um cisne negro, né? Mas enfim, eu coloco, tá, 24 centavos, tá, depois é zero. E o gráfico é o que menos importa, pessoal. A Oi, eu posso compartilhar uma experiência que eu estou tendo própria aqui, que eu não tenho a Oi, mas eu tenho uma empresa que se chama Qualicorp. E a Qualicorp, ela vem em um processo de cielização, ela vem cielando, sabe, a Cielo? Foi perdendo, 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 e aí os investidores falaram, não, o próximo trimestre volta, e não está voltando. E eu estou aportando, hoje eu cheguei no meu limite, que foi o 7,52, startou ontem, uma ordem em mim, tá? Porque ela também completou esse alvo, peguei toda a queda da pandemia, projetei a partir da máxima da política monetária de julho do ano passado, do topo do Ibovespa, chegou a 7,50 e parei de comprar. O que eu faço na Qualicorp agora? Tenho duas opções. Vou embora, tá? Na Oi, vai embora, tá? O preço não importa, aceita que você pagou ali uma mensalidade da sua faculdade de trader ou de investidor da Faria Lima, tá? O conto da carotinha ali, porque realmente a Oi, em nenhum momento ela apresentou, na minha opinião, algum tipo de esperança dentro de um mercado cada vez mais consolidado entre TIM, Claro e Vivo, tá? E depois, esse ano aqui, ela teve a facada final, na minha opinião, que foi a entrada das pequenas, como se fossem as Junior Oils no setor de petróleo, nós temos as pequenas no setor de fibra. Então, foi a Unifique Desktop, foi entrando várias, né? Brisanet, e olha, daqui a pouco uma Brisanet fica maior, compra Oi, né? Compra a fibra Oi, etc. Então, ela teve um processo muito rápido de esfacelamento de valor. Pois bem, vamos supor que você acha que eu estou errado. Tá? O que você tem que ver agora? Os resultados. Esquece gráfico, cara. Fica em cima do seu assessor para ficar cada vez mais por dentro aí do grupamento, o que vai acontecer com os preços, etc. Tá? É um tipo de situação péssima para o investidor pessoa física. Uma diluição de valor gigantesca, tá? Mas é uma regra da B3. Tá? Então, para ela compor o índice, ela passou de não sei quantos meses abaixo de R$1, tchau. O grupamento ou morte, vamos assim dizer. Então, a única opção é destruir o valor do acionista minoritário, sempre assim. Tá? E é isso que vai acontecer. Tá? Então, não tem muito... A minha experiência, desculpa te cortar, é OSX. A OGX eu comprei a 3 centavos e fiquei quase rico. E aí a gente começou a brincar no grupo X e a OSX teve o grupamento e abriu
nossa, martelando, porque Martelando. ninguém estava entendendo, porque a ação acordou, eu lembro certinho, era R$12. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí todo mundo que já era mais experiente do que nós na época, falou, nossa, bora vender. Aí para você ver mais 10, 15% a menos na tela, bastava você piscar. Aí encerramos e tivemos uma experiência aí se não foi a primeira, uma das primeiras companhias que participou dessa nova situação aí da B3 abaixo de R$1. Os investidores falam que a coisa mais perigosa na Faria Lima é você investir ou tradar, né? Acho que tradar nem é possível, mas investir em empresas de valor nominal baixo, como eu investi na Hotéis Otton, por exemplo. Ninguém conhece a RUT 4, que não tem liquidez. Que não, eles falam que, olha, o seu custo de oportunidade é perpétuo mal, né? Não anda o negócio. Mas eu vou além. Eu acho que o pior é você investir numa companhia de baixo valor nominal e líquida, tá? Como é o caso de uma Oi. É super líquida, tem muito volume, certo? Talvez a Amélios, a IRB, com certeza, está se oizando, uma ação líquida pra caramba, com um investidor grande atrás, com bastante mídia de influenciadores e tal, com valor nominal baixo e muito líquida. Isso é um paraíso de sardinha, e a gente sabe que não adianta, né? A gente tende a ter mais frustração, tá, do que notícia boa. Agora, se você acredita no case da IRB, da Oi, da Qualicorp, assim seja, né, você tem que olhar para os fundamentos. Então agora tem a temporada, olha, vê o que vão falar e tenta traçar um stop de fundamento. No meu caso aqui na Qualicorp, é um índice churn lá, que é o cancelamento de vidas lá, atingir um patamar X, é a margem bruta diminuir a tal ponto sem trazer novas vidas nos seus planos de saúde. Isso aconteceu, preço tá XYZ, tchau. Perdi, tá? Errei na Qualicorp, tá? E provavelmente eu vou errar na Qualicorp, então tô compartilhando com vocês um sentimento da Oi, que a Qualicorp não vai grupar, porque tá a 7,50, mas pessoal, eu cheguei a comprar a Qualicorp a 28. Sim, é terrível. Então não é pouca coisa não, eu fui comprando investidor, não é trade. Então para mim, pô, foi só melhorando. Mas resultado a resultado, eu fui ficando chateado. Chega uma hora que eu olho para uma outra companhia, tá, e vejo que tem oportunidade. E essa é a graça do mercado. A gente tem que ser pragmático. Aceita que errou, tá? Não seja fã, não tenha igual temos com político hoje em dia, não seja fã, porque nenhuma empresa você tem que ser fã, tem que ser pragmático. Deu resultado, dá lucro, show de bola, continua. Senão, tchau. Pai, a gente não está acompanhando, né, os destaques do urgente do Mover Pro, mas o Andrei colocou aqui no chat um da Arco Alerta. Olha que péssimo, né? A gente sempre, quando tá em live, chega um rojão na nossa cara. Ah, meu Deus, atentado? Socorro. Quase isso. Guedes Sério? anuncia, quase não, né? Mas é um atentado ao nosso doguinho aí, ó. Guedes anuncia a PEC para tributar lucros e dividendos. Eita. Eu olhando pro Guedes, vou cornetá-lo agora, né? Mas eu imagino que ele deve estar ali com boa parte da sua base, a base do Bolsonaro, né? Dos governadores. Tipo assim, olha, tô fazendo um trampo pra você aqui, vamos te eleger e tal, só que, cara, ano que vem eu tô quebrado. Sim, você me tirou ICMS, ferrou, eu não vou conseguir pagar nem professor, nem creche. Então eu imagino que o Guedes vai ter que tirar da cartola ou vendas, privatizações, tá? Como foi o caso da Eletrobras, e não são populares privatizações, então, né, tem que ver ali se ele vai conseguir de fato. Não acho que tem grandes processos de privatizações, ou ele vai ter que inventar imposto, né? E, pessoal, não vai ter jeito. A gente vai ter um imposto novo, seja com Lula ou seja com Guedes, tá? Porque ou para subsidiar o ICMS com o Bolsonaro, ou para subsidiar um FIES, um Minha Casa Minha Vida turbinado com o Lula. Então, os dois candidatos vão vir aí com um imposto novo, tá? Esse dos dividendos acho que é o menos pior. Já é conhecido, né? Não é a primeira vez que foi estampado essa manchete na nossa cara nesses últimos 4 anos de mandato Jair Bolsonaro. Tá maturando, né? Tá maturando. Já lançaram esse ano, deram uma chacoalhada ali. Tá maturando já. Não, destaque Viva final CDI, aí. Né? Viva o CDI. Bora, viva o CDI. Fique à vontade de fazer um último destaque. A gente tem uma limitação de 1 hora, né? Para a live poder subir de um formato saudável. Fique à vontade para poder fazer seu comentário final. Eu não tenho ar-condicionado, porque eu sou caipira, né? Então acabou de entrar um pterodáctilo aqui no meu quarto, que eu tô com a janela aberta.
Mas enfim, se ele não me comer vivo, qual que seria o meu destaque, pessoal? O meu destaque, eu acho que vai para as empresas de consumo e varejo que estão sofrendo, mas, aliás, vamos ser honestos, não, vamos ser, como que fala, meu? É aquele advogado do diabo, né? Eu tenho uma companhia que, inclusive, eu vou postar no meu canal e deve ir para o TC Station também. O que está acontecendo essa semana, pessoal? Essa semana está sendo assim, ó, o Lula vai perder. É assim que a Faria Lima está precificando. Então, estatais para cima, tá certo? E as empresas de baixa renda de construção civil para baixo e as educacionais para baixo. Então, eu olharia com muito carinho para uma tenda, para uma direcional, para a MRV, propriamente, a MRV mais gourmetizada, mas ainda assim a MRV naquele pontinho que a gente comentou, que mais direcional, a tenda, MRV, empresas que têm ali no seu portfólio Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, tá? Seria um trade ali, você achando que, opa, talvez o Barba vença. No caso da neutralidade, tá? Então essas empresas estão gerando oportunidade porque estão caindo pra caramba agora. Não são as estatais que estão caindo, porque Bolsonaro está se aproximando. Então o trade do Bolsonaro está valendo hoje, não se sabe se vai valer segunda-feira, próximo do aniversário do Gui, tá? Pós-eleição. Agora, o trade neutro, pessoal, que eu acho que com o Bolsonaro ou com o Lula, e foi isso que eu falei no meu vídeo que eu gravei, e vai ter lá no TC Station, essa empresa de educação, é educação, de maneira geral, porque todas as empresas, inclusive a Cogna, meio que tiveram que aprender a sobreviver desde 2017 sem o FIES. Então, elas não são, assim, entre aspas, esquerda, pró-esquerda. Elas aprenderam. EAD em 2020 acelerou. Então, a Edux, pessoal, aumentou o número de alunos de 2019 para cá, inclusive 2020 e 2021, tá? Tem fundamentos a Estácio, tem grande participação em cursos de medicina, com uma margem maior, tá? E tem o EAD acelerando, talvez aqui melhor tenha se adequado ao EAD, tá? E o março, que é essa linha vermelha aqui, tá distante, tá? Tá distante dos preços. Edux 3, é um ticker malemar, né? YDUQ3. Então, o que aconteceu? Depois que ela bateu no VWAP e deu o primeiro trade pós-PEC dos benefícios, ok. Agora eu vejo o segundo trade e eu fecho por aqui. Caso ela caia aqui para os 11,62, para os 10,45 principalmente, e para o número infinito aqui, 8,88, eu vejo com bons olhos, independente. Então o trade Bolsonaro pode acontecer até sexta-feira que vem, ou seja, elas podem cair até sexta-feira que vem por um simples fracasso de um possível FIES 2.0, mas eu vejo que independente do candidato, elas vão triunfar, porque elas estão melhores do que 2020 na pandemia, que tudo fechou. E aqui eu vou mostrar e terminar a análise com 2020. Cadê? Pessoal, 2020 está aqui, ó. Essa foi a mínima da pandemia. Olha a distância para 2020. E agora não tem mais lockdown. Então, assim, o mercado, na minha opinião, gera uma oportunidade para essas companhias. Eu classifico a Edu como a mais redondinha, tá certo? 10,45, 8,88 ali sendo os ponticos. E para o curto prazo, os 17,14 é interessante para mim, tá? E para o médio e longo, se mantiver os fundamentos de hoje, tá? Eu vejo que ela volta aqui para pelo menos a mínima da pandemia, onde que é 19,96, 24,10. Então seria a Edux, aí a Estácio, como um bom ponto. Para vocês terem noção, pessoal, a precificação de hoje é do impeachment. Tá? O impeachment foi aqui, ó. 2016. Estão vendo aqui, ó. Certo? Então, Edux realmente... E não se deteriorou os fundamentos. Teve uma pausa em 2020 por causa dos lockdowns. Então, eu olharia para o setor educacional como neutro. A ou B, e está caindo por esse trade que eu acho global. Aperta o botão lá. Setor educacional, vão vender tudo. Lula está perdendo a vantagem em relação ao Bolsonaro. Mas pós-eleição, eu acho que pode ser uma boa aí, Gui. Cara, para a gente finalizar, Brunão, e gerar ainda mais valor, porque essa live foi e está sendo incrível, olha o destaque do Urgente Mover Pro. A gente teve que... Cadê aquela musiquinha do Léo? Só tem uma emoção a menos ali dos bastidores, mas olha que maluquice. Bolsonaro tem 52,7% dos votos válidos. Lula, 47,3% dos votos. Brasmarket é o movimento aqui. Bolsonaro tem 45% dos votos totais. Lula tem 40,8%. Putz, amanhã, segurem. Estatais, pessoal, vai continuar esse trade, a Edux vai continuar caindo, tá? O Banco do Brasil não tem freio, a Petrobras também não deve ter freio, então saibam que o bonde já está andando para o trade Bolsonaro, seja você fã dele ou não. Agora, para educacional é o neutro,
E se você quiser ser pimenteiro, aí você vai para uma tenda, para uma direcional, para essas empresas de construção civil que são mais ligadas à Minha Casa Minha Vida. Esse seria o tal Trade Lula. Bora, né? Respira fundo, pessoal. Viver o dia de amanhã, que provavelmente acorda guepado para cima, o índice, importante, né? Se for pagar a pesquisa do final da nossa live, a maluquice está sendo essa. A gente fica, entre aspas, devendo o fundo do índice de amanhã, mas aí o Brunão depois tasca um trade ideas para todos nós. E fiquem à vontade, pessoal. Estamos aí no canal da Conecta Investimentos, dentro do app do TC, junto com você, e se liga nesse fechamento aqui que a gente tem novo também, Brunão. Obrigado aí pela live, sucesso, e amanhã nos encontramos no Expresso da Manhã na TC Rádio. Valeu, Gui. Até amanhã. Sucesso. Virtualmente. Valeu. Tchau, tchau.